O governador democrata do estado de Nevada, ali do lado da Califórnia, nos Estados Unidos, chegou com uma proposta de permitir que empresas de tecnologia, blockchain, internet das coisas, etc., possam pegar terrenos e criar suas próprias cidades e sediar as suas empresas ali dentro, o que é interessante pra caramba de um ponto de vista libertário e mostra uma possível tendência que pode estar acontecendo aí. Vamos entender. Depois que essa crise toda do Covid passar, você vai ter países, estados e municípios falidos para todo lado, em enorme parte consequência do que eles fizeram com eles mesmos, de criar já uma estrutura pesadíssima de carregar e depois, quando chegou a crise do Covid, fazer um monte de medidas malucas que não funcionaram. É meio que, chegou a conta das maluquices que você fez. E aí eu acho que a gente vai poder separar eles largamente em dois grupos. Primeiro, você vai ter o grupo que vai falar, bom, agora eu preciso consertar isso, então a culpa é minha, eu boto onde eu quiser, e ela é tua, e vocês vão pagar imposto, que é essa renca desgraça aqui, eu vou pilhar esse troço inteiro, meter inflação se precisar, fazer todas as lambanças possíveis e regular esse negócio ainda mais. E no segundo grupo, você vai ter os países, estados e municípios que vão olhar para esse primeiro grupo, ver um monte de gente fugindo e pensar, como é que eu posso atrair esses caras pra cá? O que eu preciso fazer para esses caras virem, gerar emprego, gerar desenvolvimento aqui, já que eles estão precisando fugir de algum lugar? Eu tô vendo demanda, como que eu posso ser oferta? Em alguns casos é extremamente previsível o que vai acontecer, como por exemplo Califórnia e Nova York. Você meio que sabe o que vai acontecer ali. Alguns países europeus você também meio que consegue ver o que vai rolar ali, eles vão pesar pra cima das pessoas. Agora, tem vários países pequenos por aí que podem pensar, pera, eu tenho uma oportunidade aqui. Você já teve alguns casos de países que fizeram isso, como por exemplo Estônia e Geórgia, ou os bálticos de maneira geral, Letônia e Lituânia fizeram isso também. Montenegro está começando a sacar isso também, nos últimos 10 anos vem implementando um monte de ideias. A Armênia pode entrar no jogo, você tem na África, Maurício tá... Opa, peraí, temos uma oportunidade aqui. Ruanda também começou a fazer algumas coisas assim, mas mais por motivos internos e não tentar atrair os outros, mas ainda assim teve esse efeito de atrair os outros. E você pode ter isso dentro de países que têm uma abertura um pouco maior para federalismo, para inovação em nível estadual, que é o caso dos Estados Unidos. Honestamente, eu não esperava que isso viesse dos Estados Unidos. Eu não esperava. Naturalmente, eu esperava isso vir mais de países como Honduras, que instalou isso, colocou uma ZED, uma Zona Especial de Desenvolvimento Econômico. E o que ela, em efeito, diz é, olha, nesses territórios onde o dono do território resolveu colocar isso, vocês podem basicamente montar uma cidade como vocês quiserem, vocês só precisam pagar essas 3 ou 4 taxinhas aqui e obedecer algumas coisas básicas, tipo direitos humanos e tudo mais. Vocês podem ter suas próprias regras trabalhistas, vocês podem ter seus próprios tribunais, vocês podem fazer um monte de coisa aí, ok? Só precisam respeitar, tipo, tratados internacionais, esse tipo de coisa, de resto, vamos lá. Você já tem 2 EDs operando em Honduras, uma delas é Próspera, a outra eu esqueci o nome, honestamente, mas você já tem essas duas e eu esperava isso vindo disso, não dos Estados Unidos, mas veio. O governador de Nevada veio propondo isso em janeiro, e eu lembro que na época eu pensei, cara, eu quero comentar isso, mas pode ser que o cara só vai falar e vazar, vai. Vamos ver se ele banca esse negócio aqui, porque agora ele vai apanhar um monte, aí vai descer todo o Sousa dos Estados Unidos pra dizer que ele tá, ai meu Deus do céu, se jogar no chão, vamos ver se o cara banca a parada. E bancou, você tem um monte de coisas que ele fez nos últimos meses, defendendo a ideia e aprofundando ainda mais. Qual que é a proposta dele lá? Primeiro, isso é direcionado para empresas de tecnologia, de blockchain, de Internet of Things, de um monte de coisa assim, porque ele quer atrair tech. Por que ele quer fazer isso? Eu não sei, mas é melhor isso do que nada, ok? Vamos ter um começo aqui. E a ideia é, se a empresa tiver 200 km quadrados, que é uma bela uma área, cara, 20 por 10k ok, mas se você tiver uma área zona dessas e você investir 250 milhões de dólares e se comprometer que você vai investir no total 1 bilhão de dólares, nós permitimos que empresas desses setores de tecnologia, blockchain, etc., cheguem, em efeito, criem a sua própria cidade. Elas vão poder colocar taxas, se elas quiserem, já vamos discutir a legitimidade disso. Elas podem fornecer distritos educacionais e dar aula, porque dentro dos Estados Unidos você tem os distritos dentro da cidade onde as escolas são e quem paga para essas escolas e tudo mais. É um negócio meio maluco pra caramba, que é um dos motivos porque o sistema não funciona, mas enfim.
Você pode fazer isso, você pode estruturar a educação, você pode fornecer vários serviços que comumente estariam associados com o que um Estado deveria fazer, que é aquele piloto automático da cabeça das pessoas, por exemplo, saneamento ou criar as ruas ou fazer a legislação de trânsito. E essas empresas podem inclusive ter os seus próprios tribunais e fazer a sua resolução de disputas lá dentro. Então você tem tribunais privados, o que um monte de gente pode achar que é inovação pra caramba, mas não é. Você já tem mediação e arbitragem rolando no mundo há um bom tempo e boa parte de negócios internacionais é resolvido assim, mas você tem mais um exemplo mais concreto, mais no dia a dia das pessoas, porque o mundo onde arbitragem e mediação funciona acho que está meio distante do cidadão comum, então parece uma coisa meio etérea, mas pelo menos a gente consegue ter um exemplo maneiro aqui. Quanto tempo até isso ser desenvolvido? Não sei, já tem uma empresa interessada, que é uma empresa de blockchains, agora porque agora por enquanto a gente está na proposta em termos de cara, esse, né? Ainda tem que ver o projeto de lei, tem que aprovar isso, eu imagino que vai ser uma puta trocação de soco na Câmara para aprovar esse negócio, porque sempre é complicado. Você ainda vai ter que ver como é que vai ser a implementação, porque você pode ter uma ideia muito bem feita no papel, que quando você vai pro vamos ver, não sabe muito bem isso, sabe? Trabalhar com o governo nesse sentido. É aquela coisa, você só acredita vendo e quando você vê, você olha e fala, ainda não tô acreditando, sabe? É um negócio meio assim. Mas eu acho que deve levar uns 3, 5 anos pra gente ver os resultados disso. Que é o que a gente tá observando agora com Próspera, que é por isso que eu comecei falando no vídeo lá, né? Que em Honduras teve a abertura formal, 2020 certamente não ajudou, então agora você tem as primeiras unidades habitacionais sendo concluídas, muito mais como uma demonstração de vai ser assim. Eu quero viajar pra lá pra mostrar isso tudo, mas assim, convenhamos, não tá fácil viajar como brasileiro agora. Então talvez isso fique pro ano que vem. Que bosta, mas fazer o quê? E agora o investimento tá começando a crescer lá e algumas coisas se consolidarem, mas até entrarem as primeiras empresas, elas estabelecerem, construir tudo, fazer negócios e você ter resultados distintos, né? Porque no começo é sempre aquele negócio meio pânico, caos, tipo, estamos montando a coisa ainda. Até você ter os primeiros resultados consolidados leva um tempo. Mas eu tô adorando ver a proposta vindo de um estado dos Estados Unidos, sabe? Não de um país pequeno, mas um negócio que torna a ideia muito mais assim. Não é só coisa de país pequeno maluco, é uma ideia consolidada. E eu gostei que veio de um democrata também, porque muita gente imaginaria que isso aqui viria de um governador republicano, ou seria uma proposta assim, vindo de uma galera libertária, mas não, cara, e se você for ver o que ele tá falando, ele sacou muito claramente a situação. Ele falou, olha, a gente precisa inovar, a gente precisa atrair gente, a gente precisa trazer os caras pra cá, senão o negócio vai capotar, e a gente ficou meio sem opções, a gente precisa inventar coisas novas, isso que é uma proposta nova, fazer o quê? É o que eu falo, muitas vezes reformas vêm, não porque um governante, um político qualquer pensa assim, pô, que legal se fosse. É porque o cara ficou sem escolha. Mas eu vou acompanhar isso, espero que dê muito certo e espero que isso também trabalhe pra normalizar a ideia, porque ainda é uma ideia muito estranha pras pessoas, ainda é uma ideia um pouco, como assim você vai privatizar uma cidade? Porque quando você fala privatizar uma cidade, as pessoas pensam que você vai pegar uma cidade que já existe, com pessoas habitando lá e vai passar isso para iniciativa privada. Que não é o que eu tô propondo, não é a proposta aqui, não é próspera, não é nenhuma dessas, porque daí você tá mexendo com uma coisa que já tá estabelecida, isso tem uma porrada de problemas éticos, não quero saber. A ideia é sempre vindo do zero, de um lugar não habitado, que é o que aconteceu em Próspera, é o que vai acontecer aqui nessa proposta se ela virar lei. E aí você permite uma coisa sair do zero e vai quem quer. O que volta para aquele negócio que eu falei lá atrás, que eu ia abordar mais na frente, de impor taxas, que é o que eu quero pegar agora. Algumas pessoas podem perguntar, mas qual que é a diferença? Cara, a diferença é o seguinte, um Estado é constituído de maneira agressiva e violenta. Ele chega em uma sociedade, um grupo de pessoas que já está cuidando da própria vida, e fala, agora eu mando em você. Se você não gostar, eu vou matar um pessoal, oprimir um pessoal, censurar um pessoal, subornar um pessoal, ou inventar uma religião, ou começar a doutrinar vocês, até vocês aceitarem isso, tá? Mas vocês não têm opção nisso. Agora eu mando aqui. A diferença disso para uma organização criminosa é nenhuma, ou se você quiser ser muito técnico, é o nível de organização estrutural dela. Obviamente um comando vermelho ou um PCC vai ter uma estrutura institucional muito mais simples e muito mais clara de o que ela realmente é, enquanto o Estado tem muitas camadas de complexidade para tentar distorcer ou ocultar o que é ali. Mas em espírito é a mesma coisa. Agora, se existia uma terra que não tinha dono, não era de ninguém, não foi o Estado que arrancou de alguém e confiscou de alguém, não era de ninguém, ok? Era terra estatal que estava lá parada. E alguém, porque dificilmente você vai ter algum lugar que nenhum estado alega, que por exemplo o caso de Liberland, né? Mas se você tiver uma dessas e alguém compra isso, alguém adquire isso,
Ninguém nunca foi agredido. E o cara começa a montar uma empresa lá, e essa empresa fornece o serviço de você viver junto com outras pessoas. Ela fornece um serviço de administração e inovação urbanística. E isso tem um preço, e você escolhe morar lá, você está pagando por um produto. Certo? É um preço. Você pode... Esquece o nome imposto, taxa. Porque imposto e taxas, no sentido de Estado, quando ele coloca taxa para tentar disfarçar que é imposto, no caso, você é obrigado a pagar isso, mesmo que você não tenha aceitado nada em momento nenhum. Agora, a partir do ponto em que isso foi feito todo de uma maneira pacífica, ninguém foi agredido e tem um preço ali, é puramente um serviço. Então, nesse caso, é legítimo isso porque não é um imposto nem nada, é só um preço de um produto. Eu sei que muita gente vai ter uma dificuldade impressionantemente grande de separar as duas coisas, mas é o que está acontecendo aqui. Então, nesse caso aqui, o que você tem? Você tem... mas tem um Estado regulando em cima e tudo mais. Infelizmente sim, mas você tem uma transição aqui. Agora, se eles estão pegando uma terra desabitada, que não era de ninguém, que ninguém foi agredido no processo disso, e montando um serviço lá, que é uma cidade, e você escolhe ir lá e pagar o que eles cobram, não tem absolutamente nada de errado nisso, ok? Não tem nenhum problema aqui, é isso que aconteceria no mundo libertário. Ou talvez você pode ter algum tipo de formato em que você consegue fornecer o serviço gratuitamente para quem tá ali, mas você exporta outros serviços, ou você dá jeito de ganhar dinheiro com outra coisa para fornecer gratuitamente para aquelas pessoas, ou você tem tipo um plano um freemium, né? Tipo, algumas pessoas podem morar de graça, mas para outras coisas tem tal. Não sei. E aí a gente tá inovando em esse empreendimento que é fazer uma cidade, como fazer isso dar lucro, como fazer isso funcionar para todos os clientes e como fazer isso funcionar para diferentes tipos de pessoas. O que claramente é um jeito muito melhor de resolver os problemas da nossa vida do que vamos eleger um prefeito. Vamos concordar aqui. Ok? E mesmo que você tivesse eleições numa cidade dessa, se todo mundo, digamos, um exemplo possível, se todo mundo é acionista, eles teriam votos proporcionais às ações que eles têm. Então isso não é diferente da governança de uma empresa. Então você tem interesses diferentes, você tem um raciocínio diferente enquanto você está votando ali, o que cria incentivos muito melhores para a administração daquilo do que puramente você votar do jeito que é hoje, que é essa maluquice de compra de votos e tudo mais. E em cima disso, você pode ter a camada onde pessoas podem investir nessas cidades. Então a gente sai desse modelo, por falta de um termo melhor, que a gente tem hoje de financiar cidades e inovação, que é roubar as pessoas via imposto, e você vai para um modelo de eu tenho uma visão nova de como a gente pode resolver problemas urbanísticos, ou de sustentabilidade dentro de uma cidade, ou de como ser uma cidade agradável, integrar empresas e tudo mais, e eu acho que isso aqui vai dinheiro. Alguém quer investir em mim? O quão melhor isso é do que eu vou emitir dívida em nome de pessoas que moram aqui, que nunca concordaram em morar aqui, ou com essa dívida, ou com eu, ou com nada. E aí você pode pensar, cara, isso pode até um nível além. Você pode ter, por exemplo, uma plataforma estilo a CapTable intermediando esse investimento. Porque muita gente pode pensar isso aqui, não, isso é só pros ricãos, só pros bilionários e tudo mais. Não precisa ser. Não precisa ser. Um dos motivos por que investimento no mundo hoje é mais restrito a pessoas com muito dinheiro é porque você tem muita regulação e burocracia estatal no meio do caminho que fecha isso para as pessoas. Um dos exemplos disso no Brasil era startups. Era complicado você investir em uma startup assim do nada. E daí chega a CapTable, que é uma patrocinadora aqui do canal, que o que eles fazem? É tipo uma vaquinha de startup, para simplificar muito. Uma startup faz o pitch para eles de eu quero estar na sua plataforma. Ela passa por toda uma checagem de se é sério, se vai ganhar dinheiro, se a equipe é boa, se isso aqui vai de fato executar, se tem um produto, se isso aqui não é só um sonho maluco. É uma checagem bem pesada. Eles entram então na plataforma e você pode entrar investindo lá com valores bem baixos. Milão, cenzão, você pode entrar lá e investir numa startup. Então você pula toda essa burocracia e, por falta de uma palavra melhor, democratiza isso. Basicamente qualquer pessoa que tenha um dinheiro aí sobrando pode investir nisso. E o tempo todo eles estão colocando novas startups lá legais pra caramba, inclusive uma que hoje é patrocinadora do canal, que é a Alter Bank, que é um cartão de crédito em Bitcoin. Então você tem um cartão que você pode acreditar com reais ou com Bitcoin e pagar as coisas assim, então você pode usar Bitcoins no seu dia a dia. Cadê o pessoal que, Bitcoin não vai comprar café? Pronto, resolvido, próxima. Traz o próximo choro aqui pra gente resolver isso também. Enfim, a Alter foi uma startup ali dentro da CapTable. Agora imagina, cara, você tem uma cidade dentro da CapTable. Alguém chega e fala, cara, eu quero construir uma cidade lá na Nevada, talvez, ou
Aqui no Brasil, digamos, se uma lei passa aqui, vai ser lá, a gente vai ter essa visão aqui, vamos colocar lá. E detalhe, nada impediria pessoas com uma visão não puramente capitalista, lucro 100%, de montarem a sua própria ideia ali. Você fala, eu quero fazer uma cidade focada em ser sustentável e vai ter hortas urbanas e só vai poder andar de bicicleta, não vai ter carro. Cara, faz! Você não precisa mais ficar convencendo a política e a oposição. Certo? Porque às vezes você tá pitchando esse tipo de ideia e muita gente pensa, isso aqui vai ser o capitalismo safadão, tapa na cara o tempo todo. Cara, você tem uma visão diferente? Manda ver. Eu te aposto que tem centenas de milhares de pessoas que são interessadas em morar aí. E aí essa pessoa poderia pegar essa visão de uma sociedade ecossustentável, por exemplo, colocar lá, botar numa plataforma tipo a CapTable, atrair investimento e botar um negócio pra rodar. E daí todo mundo que quer ir lá, vai. E quem não quer, não vai e não é obrigado a pagar. Como que isso não é melhor do que a gente tem hoje? Vídeo anterior, vídeo de ontem, a gente tava discutindo candidatos à presidência e era aquela depressão gigantesca. Como que ficar discutindo se o Dória ou o Huck vai ser o próximo presidente é uma forma melhor de avançar a humanidade do que... Cara, ó, você tem essa visão, ó, vai lá, tenta criar esse mundo aí e quem quiser investir, investe, quem quiser morar, mora. Sabe, eu acho que isso é um ponto cada vez mais simples de passar para as pessoas e é por isso que eu fico feliz toda vez que sai um projeto, toda vez que sai uma discussão disso, porque eu acredito mesmo que em algum ponto vai dar aquele efeito Uber na cabeça das pessoas. De quando o Uber chegou e a galera olhou e falou: pera, você não precisa ter CLT pra trabalhar. E táxi é um cartel desgraçado. E o sistema de transporte mal. E se a gente pegasse isso pra várias outras coisas? Em algum momento essa chave vai começar a virar na cabeça das pessoas, quando elas verem esse tipo de proposta, e eu quero muito ver quando a gente estiver nesse momento. Não acho que vão ser todos os países que vão fazer, como eu falei lá no começo do vídeo, eu acho que vão ser alguns poucos que vão ter a inteligência e humildade de sacar que isso aqui é uma boa ideia, de começar a abrir esses espaços de inovação. Agora, eu acho que é isso que também ajuda eles a terem sucesso, porque eu realmente acho que a maior parte dos países vai tentar resolver essa crise que, em enorme parte, eles mesmos criaram, tentando ir pra cima das pessoas, cobrando mais imposto, uma regulação mais Estado. O que cria uma gigantesca demanda de pessoas querendo ir embora disso para outros lugares. Os poucos países que sacarem, vamos botar essas zonas de inovação e prosperidade, etc., vão ver um fluxo de gente e de investimento muito, muito legal. E eu quero muito chegar no ponto onde a gente vai fazer os vídeos analisando os resultados disso e tirando sarro dos estados que perderam gente, assim como eu tiro o sarro da França, que perdeu um monte de gente porque colocou imposto em grandes fortunas e depois teve que voltar atrás e cancelar, etc. Vamos ver. Por esse vídeo é isso. Links da CapTable, desse negócio de Nevada, da Prosper, etc. Vão estar tudo aqui na descrição. Inclusive, lembrei agora, que eu tava falando de uma cidade sustentável, tem uma proposta de fazer uma cidade sustentável, se eu não me engano, na Península do Yucatán, no México. Que é todo eco o negócio, verde pra caramba e tudo mais. Sabe, toda vez que algum esquerda chega assim, não, porque isso aqui vai ser o capitalismo safado, não sei o que. Só mostra as imagens pro cara. Fala, você ia querer morar aqui que eu sei. Você ia, ok? Então agora eu acho que você é a favor desse negócio. Então eu vou colocar o link disso aqui na descrição também. Mas chega, por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.